Olá, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com alinhamento. Então as opções de alinhamento, elas estão aqui ao lado do bloco de fonte que a gente trabalhou na última aula e ela está aqui, ó. Então tem alguns botõezinhos que a gente vai trabalhar nesse momento. Primeiro bloco de botões que a gente vai trabalhar é com relação ao alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Por padrão, todo o texto ele fica alinhado à esquerda, todo número fica alinhado à direita com relação ao alinhamento horizontal. E com relação ao alinhamento vertical, todo o conteúdo ele é alinhado na parte inferior da célula. Então aqui a gente não visualiza porque a altura das linhas estão baixas, mas eu vou aumentar aqui, por exemplo, a primeira linha, a altura dela. Você vai perceber que o texto está alinhado verticalmente na parte inferior. Então, para a gente poder alinhar o texto, tanto horizontalmente quanto verticalmente, você precisa estar selecionando as suas células que você quer estar formatando e utilizando aqui. Então, eu vou utilizar aqui um alinhamento vertical na parte de cima. Então, é só clicar na parte inferior ou na parte central ou na parte inferior. Então, vou deixar centralizado aqui. E caso você queira centralizar ele horizontalmente, você pode clicar aqui nesse botão ou voltar para o alinhamento à esquerda ou clicar em alinhamento à direita aqui. Então você pode deixar ele centralizado tanto horizontalmente quanto verticalmente. Então é só selecionar e escolher uma das opções de alinhamento. Ao lado, eu tenho um botãozinho aqui chamado de orientação de texto. Então eu posso estar orientando o meu texto de acordo com graus aqui. Então, quando eu clicar aqui, você vai perceber que ele já tem uma flechinha no próprio botão. E eu tenho algumas opções para inclinar o texto, sentido horário, anti-horário, trabalhar com o texto na vertical, girar o texto para cima ou para baixo. Então, primeira opção aqui, inclinar o texto em sentido horário. Então, olha como é que ficou. Vou ajustar aqui para a gente ver. Posso inclinar o texto em sentido horário, então ele vai ficar para baixo. Texto vertical, então no meu caso aqui, dependendo da tua planilha, pode ser que fique interessante de você utilizar essa opção. Tenho aqui a opção de girar o texto para cima, então o texto ele vai ficar da parte de baixo para cima, a orientação dele. Tem algumas planilhas que é interessante você trabalhar com isso. E eu tenho aqui uma opção de girar o texto para baixo. Então ele inverte aqui, o texto começa para cima e acaba para baixo. Tá ok? Caso você queira retirar uma das opções, você pode perceber que o botãozinho está selecionado aqui. Ó. Se eu clicar de novo, ele volta ao normal. Eu tenho aqui uma opção chamada formatar alinhamento de célula. Então ele vai abrir uma janela e eu tenho algumas opções a mais que eu posso trabalhar. Então a parte de alinhamento horizontal e vertical a gente já trabalhou, é a mesma coisa. E eu tenho aqui uma opção que eu posso estar alterando os graus da orientação de texto. Então, digamos que eu queira aqui 60 graus. Né? Então, quando eu clicar aqui, então ele fica a 60 graus aqui. Então, você pode estar alterando de forma mais precisa a formatação aqui no caso do alinhamento aqui. Tá ok? Então, eu vou deixar o normal aqui. Vou deixar normal. E vamos trabalhar com outras opções aqui. Eu vou selecionar aqui as quatro células que estão aqui na coluna unidade. Então eu tenho aqui uns botõezinhos de aumentar ou diminuir o recuo. O recuo ele é aplicado do lado esquerdo da minha célula. Então ele cria um espaço aqui entre o limite da célula do lado esquerdo e o conteúdo. Então eu posso aumentar o recuo ou diminuir o recuo. Você pode trabalhar com células separadas, não tem problema. Então olha aí. Tá ok? E caso você queira retirar o recuo, você clica no botão de diminuir o recuo aqui. Então, vou selecionar esses três, posso voltar aqui ao normal. Tá ok?
Eu tenho aqui, antes de trabalhar com esse botão quebrar texto automaticamente, eu vou diminuir um pouquinho aqui as minhas células. Vou aumentar aqui a altura das linhas. Tá? Então você pode perceber que essa célula que está escrito vendas totais não coube aqui, o texto não coube na célula. E para evitar que a coluna fique muito larga, dependendo da quantidade de texto que tem aqui, você pode usar essa opção de quebrar texto automaticamente. Então ele quebra a linha e o texto ele é quebrado cada palavra fica numa linha. Então vou clicar aqui, ó, como é que ficou. Ok? Então, às vezes fica mais fácil, em vez de você trabalhar com uma largura muito grande, você pode estar quebrando o texto automaticamente aqui. Aí fica mais interessante aqui a apresentação da sua tabela. E por último, eu tenho um botãozinho aqui chamado de centralizar, mesclar e centralizar. Então, para a gente poder trabalhar com essa opção, eu vou criar um título aqui em cima. Então, vou inserir uma linha nova. Então, vou clicar aqui na linha 1, vai inserir uma linha antes da minha seleção. E vou digitar aqui quantidade de vendas no Brasil. Então, eu quero usar esse meu título, quero deixar ele centralizado diante da minha tabelinha aqui. Então, o que o mesclar e centralizar faz? Ele vai transformar várias células em uma e o conteúdo ele vai estar centralizando. Então, para isso, você seleciona as células e você clica aqui direto em mesclar e centralizar. Ele vai transformar essas 3 células em uma célula só e vai centralizar o conteúdo. Você pode perceber que o botão mesclar e centralizar ele tem uma flechinha. E essa flechinha eu tenho algumas opções. Então eu já estou em mesclar e centralizar. Se eu clicar aqui nele, ele tira a mesclagem. Abaixo eu tenho uma opção mesclar através. Então digamos que você, em vez de mesclar 3 células, que é o que eu fiz aqui, eu quero mesclar mais uma quarta. Então se eu tentar fazer isso direto, ele não vai deixar. Ele vai tirar a mesclagem, aí você mescla novamente. Então a opção de mesclar, tá, que ele está mesclado essas 3 e eu tenho a quarta aqui. Então a opção de mesclar através, você evita de fazer isso, de tirar a mesclagem e mesclar novamente. Olha aí, já transformou nas 4 células em uma só. Tem a opção de mesclar células normais, então sem centralizar. Então no caso aqui ele mescla e centraliza. E eu tenho a opção de desfazer a mesclagem de células aqui. Então ele volta como era anteriormente. Então vou deixar só mesclado e centralizado, que é o que a gente geralmente utiliza. Tá ok, pessoal? Então nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais.